Fala, nação tricolor, triunfamos com F maiúsculo. Pois é, Bahia bateu o Corinthians dentro de casa já no final do jogo com um jogador a menos. Foi pura emoção esse jogo, eu já tava aqui, acaba, pelo amor de Deus. E agora vamos acompanhar um pequeno corte da equipe dos Galácticos, trazendo um comentário de relevância pra gente ver aquele resumão de como foi o jogo, né? Bahia que traz 3 pontinhos para casa. Será que estamos quebrando esse tabu de não conseguir triunfar fora de casa? Será que Ceni acertou dessa vez? E ficou também um questionamento no ar. Cauli não estava nem relacionado. Será que Ceni perdeu a paciência, deixou de lado? Ou vem negociações por aí? Vamos aguardar os próximos capítulos e bora lá. Não esqueça de se inscrever, deixe seu comentário, compartilha para mais pessoas e curte esse vídeo. Também tô com o Franklin Meirelles, que fala Cauli, Kaique e Rezende não foram relacionados. O que é que houve, Nilson? Nilson já deve ter falado, mas repita aí, por favor, que tem torcedor perguntando isso. E Bahia Mil tá aqui dizendo, imaginem um ataque com Sanabria, Júnior Santos e Ademir. Não tem pra ninguém, viu? Salvador! Olha, o Rezende, a opção do Rogério Ceni, qual foi o outro, sem ser o Cauli? Foi o Rezende, o Kaique também, a opção do Rogério Ceni. Cauli e Kaique. Surgiu a informação que o Cauli não foi relacionado, não teria sido relacionado por questão de lesão muscular, de dores musculares. 3 fontes me informaram que foi questão do Rogério Ceni, né? Rogério Ceni preferiu deixar o jogador em Salvador, ele deverá jogar contra o Porto, né? O Cauli foi muito mal no Bavi e ele precisa melhorar a parte física, precisa render mais fisicamente. Então o Rogério Ceni preferiu levar o Furquim na vaga do Cauli para o jogo e o Cauli, pelas informações que eu obtive com pessoas do clube, apenas questão própria do técnico Rogério Ceni, assim como o Kaique do Rezende também. Everton Ribeiro falando aqui sobre a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Graças a Deus, começamos bem, acredito que o planejamento de manter uma base, de reforçando em locais pontuais, isso nos deixa mais forte para esse ano. A gente sabe que tinha que melhorar fora de casa e acho que esse ano estamos mais combativos, mais experientes e queremos coisas grandes. Então, para ganhar coisas grandes, temos que fazer mais e começa pelos jogos fora de casa, contra uma grande equipe que é do Corinthians, conseguir logo um triunfo, primeira rodada do Brasileiro importante para nossa sequência, para dar confiança e para mostrar que estamos no caminho certo. Já tem muita água para rolar, mas temos que manter os pés no chão e continuar trabalhando, fazendo mais para a gente conquistar os nossos objetivos. Tá aí Márcio Everton Ribeiro, capitão do Beck, jogou a partida inteira, hein? Jogou mais de 112 minutos, Márcio. Ele joga muito, Márcio, joga muito. Rapaz, o passe de peito que esse cara deu, viu? É diferente demais. O passe de peito que esse cara deu. Olha, que partida hoje. O Bahia foi gigante, hein, gente? O Bahia foi gigante. Olha o Vitória. Boa noite, Galácticos. Aqui é César Xavier, falando de Aracaju, Sergipe. Eu achei que o Bahia não tivesse saído de 2025, do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Porque o Bahia inicia o primeiro tempo, né? Dando espaço ao Corinthians, deixando o Garro jogar, deixando o Bidu jogar e toma o gol. Mas aí o Bahia volta depois e aí consegue se conectar no jogo e muda a postura e consegue a virada. Inicialmente, Jean Lucas dando raiva na gente e o William José também. Consequentemente, os dois que fazem os gols da virada. Pois é. Valeu, irmão. Valeu, beleza. Tem gol pelo Brasil no oferecimento do Bora Pro Pagode Total, que já era bom, ficou melhor ainda. A Collab, que você, sambista, estava esperando. Bloco Bora de Samba se juntou ao Bloco Pagode Total e o resultado deu Bora Pro Pagode Total. Então vem pra todos que vocês têm energia pra fazer o melhor na quinta-feira de Carnaval, segundo bloco da Avenida com El Chan e muitas surpresas pra vocês. Bora de Samba e Pagode Total juntos. Gol aonde, Germano? Gol no Morumbi, gol do Flamengo. Gonzalo Plata abre o marcador agora. São Paulo 0, Flamengo 1, Márcio. Pois é, o Flamengo ganhando também na estreia, jogando contra o São Paulo no Morumbis, não é isso? Para Desrealp, o maior distribuidor a banco do Nordeste. O Gustavo Castellucci. Júnior Santos chega, é titular se tiver, como o Nilson falou, o mesmo desempenho, tiver a mesma condição física para mostrar o desempenho que esteve no Botafogo, porque no Atlético ele passou despercebido. Aí é que tá, né? A gente tem aí um ano. O do Botafogo seria titular no lugar do Pulga. O do Atlético Mineiro eu não sei. Ia ter que treinar muito para poder tirar o Pulga de posição. Porque no lugar do Ademir acho que ele não entra. Mas enfim, bom o Nilson lembrar aqui. A gente tem que destacar o gol do Jean Lucas, hein? Lindíssimo gol do Jean Lucas. Verdade. Gol de seleção brasileira. Gol de seleção brasileira. Primeiro ele se posiciona muito bem, ele sai da área, ele dá opção para receber o passe, pede a bola, né?
Quem pede recebe, quem se desloca tem preferência. Foi o que aconteceu com ele. E aí, primorosamente, ele dá uma espécie de cavadinha, né? Ele bate bem por baixo da bola, com efeito, a bola vai morrer na gaveta. Golaço do Jean Lucas, que, ao meu ver, só não foi melhor hoje porque jogou boa parte do jogo amarelado. Isso tira um pouquinho da vigorosidade dele dentro de campo. Valeu, então, beleza, você ligado com a gente, a Luana Campos trazendo informações também. Nilson, o jogo de domingo contra o Porto, Fonte Nova, o time será diferente desse de hoje, né? Márcio, a programação prevê o time reserva, né? Os jogadores que atuaram hoje, eles não estarão no time que vai entrar em campo contra o Porto. Campeonato Baiano vai o time reserva, vai um time com Roman Gomes, com Gabriel Xavier, com Canu, com Borduc, Alexandre, né? O Nestor. Alexandre, hoje foi a opção dele, não foi? Opção dele. Por exemplo, no pós-Bavi, ele já tinha falado que o Acevedo iria jogar hoje, porque ele justificou o jogo físico. Ele entende que o cara é um jogador muito leve, não marca como o Acevedo. O Acevedo é um jogador de confronto, de roubada de bola, rouba muito mais do que o Alexandre, e ele casa bem com o Jean Lucas jogando fora de Salvador. Então, é um time que jogou hoje não vai estar em campo. E aí o time reserva do Bahia, Del deve jogar, o Nestor deve ser titular, o Michel Araújo, que foi expulso. Pelos reservas de hoje, né? Não João tem Paulo, muito... Roman Gomes, Canu, Gabriel Xavier e Iago Borduc. Sim. Caio Alexandre, Eric, Nestor. Michel ou Cauê. Michel foi expulso. Mas expulso no Brasil, no Bahia não tem Michel, Cauê, o Kiki e Del. E Del. O time é esse aí que vai jogar. Talvez seja esse time. E o time descansa, porque no dia 5, na quinta-feira, parada indigesta, Fluminense, na Arena Fonte Nova, primeiro jogo do Brasileiro diante do seu torcedor. De Pirajá, comente aí, bancada. O William José só sabe fazer gol de pênalti, vai matar o diabo. E não vale gol de pênalti, não, Ele tá ali pra fazer gol de pênalti, pô. Olha, não adianta criticar nada hoje. Não adianta, tem que pontuar o que tá errado. Tem que pontuar o que pode ajustar. Agora, primeiro jogo, ganhar do Corinthians, 2-1, vai reclamar que o cara só faz gol de pênalti. Quer que ele faça 38 rodadas, 38 gol de pênalti? Tô nem aí. Ele fizer só, o William José vai fazer 20 gols, todo de pênalti. Tá ruim? Tá ruim? Ora, que nada. Torcedor tá participando com a gente. O primeiro torcedor vai participar agora pro Cicobi, patrocinador oficial do Baianão 2026. Atenção, galera elétrica, Capital Materiais Elétricos e Construção. Torcedor no 94040100. Boa noite, equipe dos Galácticos. Williams Melo, aqui de Lisboa, Portugal. Rapaz, esse Everton Ribeiro, meu amigo, eu vou ter que pegar o avião aqui pra ir assistir jogo do Bahia ao vivo enquanto tem Everton Ribeiro, viu? O homem é craque, viu? Os comentaristas ficam tudo babando. Segue a líder, bora Bahia, minha porra. Tá aí, Fico portanto, mesmo. o Everton Ribeiro, hein? Eu fico mesmo. Todo mundo, aqui de fora também. Ó, os caras de São Paulo, esse craque Neto, não sei quem, tá tudo babando mesmo por Everton Ribeiro. Pô. Passe de peito dele foi. O Nilson, esse lance do Everton Ribeiro foi o que ocasionou o pênalti do Ademir. É verdade, Márcio. O cara tem uma visão de jogo assim espetacular, né? O jogo sempre anda com ele, né? Sempre coloca os jogadores em boas condições. Pra mim foi o destaque do Bahia hoje, né? Everton Ribeiro realmente muito acima e bem fisicamente. Terminou o jogo correndo, parecendo um menino. Muito bem o Everton Ribeiro, um exemplo aí pra garotada. Márcio, agora o passe é realmente sensacional, né? Nas jogadas dos gols do Bahia. Olha, você que tá ligado no Fogo Cruzado, manda mensagem pra cá, participe do programa. Meu caro Gustavo Castellucci, o gigante dos comentários. O Bahia vence fora de casa, 2-1, Gustavo. Vence e convence, Márcio. Antes da jornada eu falei, eu sinto que vem um Bahia aí diferente do que a gente viu no ano passado, jogando como visitante. Eu sentia que era um time mais maturado, um time mais experiente, com mais liga. E foi o que a gente viu hoje na Vila Belmiro. O Corinthians teve os seus momentos de perigo, seus momentos de ataque? Teve, claro que teve. Mas foi um jogo franco, foi um jogo aberto, com chances para os dois lados. Mais capricho de um lado, mais capricho do outro, a gente teria aqui um 3-3, um 4-3 ou qualquer outro resultado mais elástico. Faltou, como o Marlos falou em alguns lances, faltou capricho. E aí eu falo dos dois lados. Agora, o que o Bahia fez hoje, o torcedor vai ficar mal acostumado. Jogou e jogou com autoridade. Jogou bem demais. Ditou o ritmo quando quis. Quando se desconcentrou, o Corinthians dominou o jogo. Agora, depois que construiu o resultado, da metade do segundo tempo até o apito final do jogo, mesmo com um jogador a menos, o que o Bahia fez, o torcedor não viu fazer no passado, nem mesmo quando venceu o Corinthians em Itaquera. Cada jogo com suas particularidades, com suas dificuldades. Hoje não foi na casa do Corinthians, mas foi em São Paulo. Tinha o quê? 11, 13 mil? Público? 13.577. 13 mil no estádio que cabe em 20. Estava cheio, não estava lotado, mas estava cheia a Vila Belmiro. E o Bahia desfilou em campo. O Bahia mostrou como tem um time coeso, como tem um time competitivo, como tem um time engajado, um elenco que está nas mãos do treinador.
Torcedor goste ou não goste do Rogério Ceni, hoje, inclusive aquele cartão amarelo, o Nilson falava, tá ganhando tempo. E parecia que tava mesmo, porque ele ficou reclamando, já conhece o árbitro. Então, hoje eu vi um Bahia experiente em campo, mesmo com jogadores jovens. O Del entrou, cavou 3 faltas. Ele sabia qual era a missão dele. Não era chegar e ficar lá na frente para fazer gol. Não era isso que o Bahia precisava do Del. Precisava da vitalidade, da juventude, da inteligência, da proteção de bola, né, do pivô. Tudo que ele conseguiu fazer com primazia. Então, hoje o Bahia foi maiúsculo. Hoje o Bahia, eu daria... Não daria nota 10 porque sofreu um gol, mas uma nota 9 com certeza. Jogaço do Bahia hoje na Vila Belmiro contra o Corinthians. Esse é Gustavo Castellucci. Ô Marlos Costa, já. Você falou várias vezes assim, defesaça do Ronaldo. Espetacular o Ronaldo. Quem ouviu e não viu, pode achar que foi exagero, mas foi a pura realidade da narração dos gols que foram defendidos, que poderiam ser gols que foram defendidos pelo Ronaldo. Grande participação do goleiro, Marlos. Com certeza, Márcio. Uma defesa espetacular ali com o Memphis. A bandeirinha, até parece, Nilson falou no lance depois, me parece que se fosse gol, o gol teria sido anulado. A bandeirinha não deu, mas parece que ele estava um pouco à frente. Mas independente disso, a defesa dele foi sensacional. Ele se agigantou na frente do Memphis Depay ali e fez uma defesa espetacular. Eu acho que o Castellucci está certíssimo. O Bahia jogou como tem que jogar fora de casa. E eu disse o que a você, que em 2026... Rogério Ceni aprendeu a jogar fora de casa, já mostrou na primeira rodada, viu aí que eu falei? Essa é a maior dificuldade, foi a maior dificuldade do ano passado do técnico Rogério Ceni. Você ligado conosco, torcedor participando, manda pro ar, torcedor! Boa noite, Márcio. André Góes, de Cosme de Farias. Márcio, Bahia está de parabéns, uma vitória maiúscula, o time se comportou bem, se defendeu bem, algumas correções têm que ser feitas ali na zaga. Agora, Rogério tem que puxar a orelha dessa galera, viu, velho? Com relação ao último passe, a questão da coletividade. O cara tem que ter tranquilidade, os caras são profissionais. Naquele momento do passe, ele não tem que perder bola, não. Tem que procurar ser objetivo, jogar pro time. Querer ser herói no momento que tem um jogador em melhores condições, tá errado isso aí. Mas, no mais, a Bahia tá de parabéns. E é isso aí. Boa noite, cara. Comenta aí, Márcio. Valeu. Quem foi que prendeu a bola que ele falou, Castellucci? Kiki Oliveira. Olha, o Kiki foi criticado aqui, viu? O pessoal acha que não deveria ter entrado com o Kiki, foi criticado. Ele jogou mal, ou Gustavo? Olha, mal? Não, ele fez algumas coisas positivas, principalmente com marcação, com puxada de contra-ataque. Agora, nesse ponto que o torcedor falou, eu concordo plenamente. E isso aí dá uma baixada na nota dele. Ele tinha 2 jogadores do lado direito com condições. Ele foi individualista, tentou um chute que foi um chuteco, um peteleco, fácil para o Hugo Souza. Teve uma outra jogada também que o Bahia poderia ter matado o jogo, que foi aquela puxada de jogada pela direita do Eric. Ele cruza na área, tem 2 jogadores e ninguém acredita. A bola, o Marlos fala, faltou capricho, faltou acreditar, faltou ter confiança. E a bola acabou passando direto por todo mundo. O Bahia poderia ter matado o resultado ali, ter feito o 3º gol. Mas, repito, eu não acho que alguém do Bahia hoje, Márcio, tenha jogado mal. Eu não diria que algum jogador do Bahia foi mal hoje. Talvez o Michel Araújo, por ter tomado 2 cartões bobos que poderiam ser evitados, principalmente o que ele usa o braço, que ele dá cotovelada. Se fosse para dizer que alguém jogou mal, seria ele. Mas, tecnicamente, nem isso aconteceu. Então, acho que o Bahia hoje jogou e jogou bem demais. A posse de bola do Corinthians foi maior nos 2 tempos, foi muito maior no segundo tempo, só que ainda assim o Bahia conseguiu se fechar. Conseguiu fazer um ferrolho bem feito que o Corinthians, mesmo com jogadores altos na área, não conseguiu chegar. Márcio. Valeu, você tá ligado no Fogo Cruzado para Total Atacado, o maior e mais completo atacado da Bahia, no Parque Shopping, em frente ao Unime. Fala, Nilson. Olha, o Bahia vai passar a noite viajando. E o Bahia vai para a coletiva já do Rogério Ceni. Depois a delegação vai de ônibus para São Paulo, direto para o aeroporto. O avião está à disposição do Bahia. A chegada na capital baiana está prevista para as 6 horas da manhã. Então o Bahia não faz pernoite em São Paulo, retornando logo após a partida, Márcio. Muito bem, beleza? Total Atacado. Fique ligado, porque você na compra a partir de R$300. R$300 acima você ganha festas e também blocos de carnaval, camarote de carnaval. Fique ligado, Total Atacado tem muito mais promoção para Auto Shopping Itapuã, o melhor e maior shopping de automóveis da Bahia. Você ligado conosco. O Nilson pergunta aqui do ouvinte, falando aqui sobre Sanabria. Qual é a situação do jogador? Foi o Marcos Etiópia que perguntou aqui. Qual é a situação do Sanabria, Nilson? Olha, abraço aí pro Marcos Etiópia. O Sanabria está completamente recuperado, aquele problema de joelho que ele teve no final do ano passado. Só que o departamento médico tem muita precaução. Ele tem feito todo o protocolo de recuperação, toda a transição física, tem feito trabalhos especiais de fisioterapia, mas já faz trabalhos também técnicos e táticos com bola.
A previsão é que ele possa estar à disposição do Rogério Ceni, Márcio, dentro de mais 1 ou 2 semanas. Ele está completamente recuperado, mas eles entendem que precisam de mais segurança, né? Quanto mais tempo passar ele fazendo os trabalhos da fisioterapia e trabalhos físicos, melhor ele vai chegar em melhores condições com o Rogério Ceni, mas ele está completamente recuperado, mas deve voltar dentro de pelo menos 1 ou 2 semanas. Olha, tem dados aqui do Datafute. Eu não sabia disso aqui não, mas assim, estatística é tudo, viu, seu Marcos Costa? O Bahia estreia no Campeonato Brasileiro vencendo o jogo fora de casa pela primeira vez nos pontos corridos. A última vez que o Bahia venceu fora de casa, ganhando um jogo, foi em 1976, ainda não era pontos corridos. Eu tinha 5 anos de idade. Imagina só. É isso, então é a primeira vez que o Bahia vence uma partida de estreia como visitante no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Mas teve um tempo, viu, Gustavo, pouca gente sabe, que o Bahia passou, pode olhar aí, de 10 anos o Bahia jogou 8, começando com o Flamengo na Fonte Nova. Era um pedido de Maracajá. Ele queria, o Bahia estava voltando de férias, sem dinheiro, de um Campeonato Baiano normalmente com prejuízo, e o Bahia queria jogar sempre com o Flamengo em casa, porque havia torcida do interior toda, a própria torcida do Bahia, que era estádio, torcida mista, enchia o cofre para conseguir o campeonato. Por isso que o Bahia também estreava pouco fora de casa, viu, Gustavo? Faz todo sentido, né? Mas aí, Márcio, de pontos corridos para cá, boa parte não, mas alguns anos o Bahia esteve em divisões inferiores, né? Anos decrépitos que o torcedor não quer nem ter essa memória, né? Ainda mais o Bahia de hoje, o Bahia SAF, o Bahia do Grupo City, o Bahia implacável que começa o Campeonato Brasileiro ganhando do Corinthians fora de casa. Muito bem, torcedor participando com a gente no oferecimento de Fissura. Tá no Carnaval, sexta e sábado com o maior puxador de hidrelétrico do Brasil. Tomate vai estar no Fissura, no circuito Bagondino. Fala, torcedor. Boa noite. A melhor equipe do estado da Bahia. Quem é? Os Galácticos. Aonde? Salvador FM, Joilson, Bahia, Fazenda Grande do Retiro. Ô, Márcio, esses caras, esses otários aí, esses mortésticos aí, acostumados há 5 anos atrás, quando o Bahia chegava perdendo, fica criticando que o Bahia perdeu. O Bahia ganhou, rapaz. Esqueça. O Bahia é diferente. O William José faça 38 gols mesmo, como o Márcio falou aí. Pelo amor de Deus, rapaz. Os caras otários, o Bahia ganhou, meu irmão. O critério é quem ganhou, o resto. Ganhou do campeão da Copa do Brasil. E uma boa noite na melhor equipe de Salvador, hein? E disseram isso. Aquele abraço. Ó, chegaram a cogitar. Ali atrás, ali, ó. Não tô vendo nada. Só tem Galáctico na frente. Fui. Valeu, irmão. Abraço. Edilson, chegaram a cogitar que o Corinthians ia liberar alguns jogadores do jogo, que ia entrar com o time mesclado, o time misto entrou com força máxima e perdeu por 2-1 de virada, viu, Nilson? Eu acho que o Gabriel Paulista é reserva, né? Eu não sei se vem sendo titular, mas o Dorival Júnior tinha alertado que seria um time mesclado, mas acabou botando praticamente força máxima diante do Bahia, mesmo a decisão da Supercopa no domingo. Ele respeitou o jogo e veio com o time principal, Márcio. Eu diria que foi força máxima, né? O Gabriel Paulista foi contratado para ser titular. E no meio de campo, o Maicon saiu, foi para o Atlético Mineiro e acabou entrando o Ranieri, né? Que aos poucos, no fim do ano passado, principalmente decisão de Copa do Brasil, foi ganhando espaço no meio de campo do Corinthians. Foi uma transição natural a entrada dele no meio. Mas é bom a gente destacar, por exemplo, isso não tem nada a ver com o resultado, isso não tira nem 1% do mérito do resultado do Bahia. Mas é bom para a gente entender também o adversário que estava do outro lado. O Corinthians terminou o jogo sem Breno Bidon, Carrilho, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Os 5 jogadores da frente, né? O Bahia foi praticamente isso aí. Só que o Bahia não tirou o seu 10. Não tirou o seu cérebro. Não tirou o Everton Ribeiro. Ele tirou os 2 jogadores de meio de campo. Tirou o trio de ataque. Agora, o cérebro continuou. E acho que por isso o Bahia foi diferente. O Bahia foi acima do Corinthians. Porque tinha um cara com uma cabeça que vale por 10 hoje em dia. Sei lá, 20, 30, quanto você quiser. Porque é o cara diferenciado. É 10 e faixa. Nada? Vai, tá aí. Agora, pô, não tava me escutando. Boa noite, Márcio Martins, de novo pra você. Cheguei agorinha em casa aqui do Barradão. Que dificuldade pra chegar, viu? Mas tô aqui pra ler as mensagens de vocês nas redes sociais. Que início bom, né, de Campeonato Brasileiro. O torcedor tá feliz, tanto do Bahia quanto do Vitória. E é assim que a gente gosta. Boa noite também pros meus colegas, tá? Tô aqui suada ainda, mas vamos juntos. Alexandre, vou começar com você, dizendo que o Bahia tem que contratar um jogador com o mesmo estilo de Acevedo pra poder revezar quando ele estiver cansado. É o que fala Alexandre. Éder também tá aqui dizendo Bahia invicto no ano e jogando os últimos 2 jogos fora de casa. Também tem mensagem aqui de Reinaldo que fala que Michel Araújo quase bota o barco pra naufragar, viu, Márcio? Deixa o like aí pra gente, por favor, galera. Beleza, olha, invicto só não, hein? Bahia, além de invicto, tá com 100% de aproveitamento. E olha aqui, ô Castellucci, o Ademir teve a maior nota do time no jogo com o Corinthians. Um passe decisivo, tá? Ganhou 8 de 13 duelos, dribles certos de 4, conseguiu 2, inclusive o primeiro do gol.
3 bolas recuperadas, um pênalti sofrido, 4 faltas sofridas, o primeiro do jogo foi dele, e a nota do SofaScore 7.7, viu, Gustavo? Podia dar um 8.7, né? Por tudo isso aí que você falou. Você passou quase um minuto, Márcio, falando os feitos dele dentro de campo hoje. Como é que dá 7.7? Não foi 7.7, tá errado isso aí. Vamos mudar essa nota aí, SofaScore. 8.7 pro Ademir. Jogou bem demais, aliás, ele vem jogando bem desde o fim da temporada passada. Um jogador que demorou um pouquinho para se encontrar, para entender o principal papel dele no time do Bahia, mas quando, meu amigo, o bolo assou, aí não teve para ninguém. E o Ademir vem fez um excelente fim de temporada e vem fazendo um bom começo de temporada, a exemplo do jogo de hoje. Repito, acho que o Bahia jogou muito bem, algumas falhas pontuais ao longo da partida, mas em linhas gerais, o Pulga destoou um pouquinho lá na frente. O William José, a partir de um certo momento, já estava um pouco abaixo do ritmo dos outros jogadores. O Jean Lucas cometeu uma falta dura muito cedo, ficou amarelado muito cedo, acho que isso aí atrapalha um pouquinho o desempenho dele, que é um jogador de pegada. O Acevedo claramente ficou cansado e para isso precisou ser substituído, mas o torcedor que falou ali que precisa de um jogador para reserva de Acevedo, vamos pensar que os volantes do Bahia hoje são Acevedo e Jean Lucas. Na reserva hoje tinha Caio, Alexandre e Eric. Para mim também é uma excelente dupla. Ainda tem o Rezende também, né? Ainda tem o Rezende, que é um terceiro nome aí nessa lista, mas para mim é uma dupla titular muito boa e uma dupla reserva muito boa. Ao contrário da camisa 10, você tem o Everton Ribeiro, que é um cara fora de série, acima da média, mas atrás dele você tem 2 jogadores diferentes, né? O Nestor e o Michel Araújo. Mas você precisa de 2 realmente para suprir a carência de um como Sobre o Ademir, Márcio, desde o final do ano passado, do mês de outubro precisamente, o Bahia faz trabalhos com o Ademir de finalização, sempre nos treinamentos, porque ele tem aquela dificuldade no último toque pro gol, o cara que perde muitos gols. E ele melhorou mais em relação a isso. Então, da mesma forma que o Ronaldo fez trabalhos exaustivos com os pés, o Ademir fez trabalhos também de chegada e finalização, e ele realmente melhorou aquele último passe, aquele último toque pro gol. Ele parece que está mais atento e tem feito algumas jogadas melhores do que ele vinha fazendo. E tem essa jogada, o Ademir joga pela direita canhoto, né? E assim, na minha memória visual, no ano passado ele ia muito mais à linha de fundo para tentar o cruzamento para quem vem de trás. A partir de um certo momento eu passei a perceber que o Ademir passou a arriscar um pouco mais o corte para dentro, chamar para a perna esquerda. Ele é um jogador rápido, tem um drible rápido. E aí, Nilson, em cima disso que você falou, trabalhando finalização, treinando finalização, aí sobe de nível, sobe de patamar. O cara que já era bom fica ainda melhor. Acho que isso tem acontecido com o Ademir. A mudança do futebol dele, sei lá, de 6 meses para cá, 8 meses para cá, ela é notória. A produtividade, a capacidade física dele, a leitura de jogo dele, enfim, é um jogador que chegou no Bahia por ter qualidade, mas acho que ao longo do tempo foi maturando e ficando ainda melhor. Carlinhos Brau e Timbalada vão levar a energia do gueto pra Barrondina. Vendas no Bora Tickets, eu não quero abadar. Carlinhos Brau é Timbalada na avenida. Grande abraço pro pessoal da Timbalada. Buja, grande abraço pra você, irmão. Todos os músicos aí que nos ouvem sempre por aqui. Valeu? Vamos lá com o torcedor no 94040100. Boa noite, Márcio. Boa noite, equipe. Boa noite, galera da Salvador FM. Aqui é Júnior de Nova Brasília. Ô Márcio, eu estava aqui observando a postura do time do Bahia. Queria até que comentasse aí, não sei se é dito, não sei se é outro, que pode estar falando. O Rogério Ceni, ele está conseguindo dar um padrão de jogo. Eu não falo nem pelo Campeonato Baiano, né? Porque o Campeonato Baiano, ele serve de laboratório. Ele tem que usar jogadores que ele sabe que tem potencial para estar mesclando com os titulares. E aí o Bahia tem um time encorpado, um time vertical, um time que possa fazer, né, a bola girar com mais qualidade e que os atacantes possam aproveitar. Mas eu queria que você comentasse, Márcio, você ou qualquer outro comentarista aí, a postura do Bahia hoje em campo. Você gostou? Você achou que o time pode evoluir, claro, né? E a impressão que você teve sobre esse Kiki Oliveira, porque o que ele fez ali no final do jogo foi da pena. Olha, é muito cedo sobre o Kiki, é um jogo apenas, brasileiro. Não vou contar o que ele entrou no Baiano, mas assim, o Kiki Oliveira, no jogo de hoje, é um jogo, que ele entrou no segundo tempo. Então, não vamos avaliar jogador por um jogo. Antes de chamar o Castellucci sobre o que ele fala, para que a gente possa comentar, Marlos! Tá com o olho fechado. Marlos, sobre você. Fala oi, responda oi. Completo. Sim, mas isso aqui é rádio. O cara que tá ouvindo no rádio não sabe se ouviu. Se não respondeu, fala oi. Você tá com o olho fechado, você que tá dormindo. Eu fico olhando aqui. Tá muito cansado, no vídeo. Eu fico olhando pro vídeo e aí eu acabo esquecendo que é rádio. Tá. Michel Araújo, expulsão justa. Expulsão? Justíssima. Justíssima. Inclusive ele errou, Márcio, no amarelo, eu falei isso durante a narração. Completamente desnecessário. Uma bola lá na lateral, o cara já chega dando um carrinho. Levou um amarelo de graça.
E na segunda, né, quando ele levou o cartão vermelho, ele deixou o braço, ele foi por baixo e ainda deixou o cotovelo no rosto do jogador do Corinthians. Daronco, quando contou a conversa, deu o cartão vermelho. Merecido os 2 cartões e numa bobagem do Michel Araújo. O torcedor anterior, Gustavo, falou sobre, inclusive, Campeonato Baiano, laboratório e postura no Campeonato Brasileiro. Perfeito, perfeito. É o que a gente tem visto, né, Márcio, no Campeonato Baiano, seja com o time A, com o time B, com o time C. Postura parecida, né? Comportamento parecido, jogadores cumprindo as mesmas funções, o jeito de jogar, o jeito de trabalhar a bola, o jeito de chegar ao gol. É claro que esse time titular do Bahia é Prime, né? É uma orquestra com afinação 100%, sei lá, 90%. O time B já é uma orquestra que está entrando na afinação correta, assim como o time C. E eu acho que para o torcedor isso é mágico, é fantástico. Você entender que os seus jogadores principais, os seus jogadores secundários e até os jogadores mais jovens conseguem fazer aquilo que o treinador quer, aquilo que o treinador planeja, o modelo de jogo que ele quer aplicar no time do Bahia. Que independente desses 30, sei lá, 40 jogadores que tem à disposição, cada um saiba o que fazer dentro de campo. Eu falo sim, eu vou agora com o Carlos Tricolor, que fala que o Bahia trazendo mais 3 peças pontuais, o time vai fazer uma boa temporada.